Olá, jovens. Professor Fábio Cordeiro falando. A aula de hoje é Soluções e Diluições. Aula fundamental para a gente aprender a lidar com soluções, fazer diluições, fazer uma diluição seriada, etc. Então, os cálculos de problema relacionado com isso. Então, aula essencialmente prática, embora teórica, mas nós vamos usá-la muito, esse conhecimento aqui no nosso curso, tá ok? Vamos comigo, vem, que a chapa vai esquentar. Olha só, o que é uma solução química? Quando nós temos sistemas homogêneos, que são formados por duas ou mais substâncias miscíveis, miscíveis quer dizer uma coisa que se misturam uma nas outras, são chamados então de soluções. Então essa é a definição de solução. Então, mistura homogênea é formada apenas por uma fase. Não se consegue diferenciar a substância. Então, veja, nós temos aqui um soluto qualquer. Soluto é o nome do sólido que nós damos a um solvente, que vai se misturar com o solvente, e aí soluto mais o solvente, formando uma solução, uma mistura homogênea, que nós chamamos isso de solução. Então, isso é solução do ponto de vista químico, tá certo? Agora veja, como que eu posso preparar uma solução dessa aqui de uma maneira segura e correta, quimicamente falando? Você pode fazer da seguinte maneira. Primeiro, você pesa o soluto, tá? Que é a parte sólida. Dissolve o soluto em um becker usando uma pequena quantidade de solvente, tá certo? Então, você nunca vai jogar água no sal, você sempre vai jogar no soluto, perdão, você sempre vai jogar o soluto em cima da água, tá? Então, você põe uma pequena quantidade de água e vai jogando o soluto aos poucos. Por que se faz dessa forma? Porque algumas reações que você coloca água em contato com um soluto, essa reação pode esquentar, pode liberar calor, pode ser exergônica. E esse calor liberado pode ser tão grande que pode quebrar ali o frasco e gerar queimaduras e etc. Então, para a segurança, quimicamente falando, de uma maneira quimicamente correta de fazer uma solução, é essa. Você pesou o soluto e vai jogando o soluto aos poucos usando uma pequena quantidade de solvente, que no caso pode ser a água, pode ser outra coisa, tá? E aí você vai transferir, uma vez que você jogou parte do soluto em parte do solvente, você vai transferir isso quantitativamente para um balão volumétrico. Geralmente a gente faz esses passos 1 e 2 aqui dentro de um becker. Só que o becker não é o instrumento mais adequado para a gente medir o volume. Então você vai jogar isso num balão volumétrico que você consegue medir, que pode ser uma proveta também. E aí você vai completar o volume com o solvente, tá? E depois homogeneizar a solução, padronizar a solução quando necessário e guardar as soluções em recipientes adequados e rotulados, que é mais importante. Nesse rótulo você tem que dizer o que é, a concentração que está, o nome de quem fez e a data que foi feito. Tá? Então, esses são os passos aqui fundamentais para que você prepare soluções usando aqui solutos sólidos. Tá? Muito bem, a gente vai falar mais disso. Outra coisa importante quando a gente trabalha com soluções é o conceito de solubilidade. Por exemplo, quando você tem 50 gramas de açúcar, cuja fórmula é essa aqui, estamos falando aqui da sacarose, mais 100 ml de água, então 100 gramas de água, uma vez que a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico, você vai ter aqui uma solução, tá? Que é a resultante da mistura do açúcar com a água. Essa solução é homogênea. Agora, se eu pego a mesma quantidade de sal, NaCl, que é o cloreto de sódio, mais 100 ml de água, ou 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, tá? As duas aqui estão sendo feitas a 20 graus Celsius, e eu misturo, você vai ter que parte desse sal aqui não está solúvel na água. Então, nós não temos uma solução homogênea. Por que isso? O sal ele é menos solúvel que o açúcar. E outro ponto importante que nós podemos concluir desse experimento imaginário aqui, que as substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes numa mesma quantidade de solvente na mesma temperatura. Então, isso significa que nós temos o que é chamado de coeficiente de solubilidade para diferentes solutos que nós estamos lidando. Tá? Olhando mais de perto aqui, nós vemos o seguinte, olha. Quando você misturou esses 50 gramas de sal com 100 ml de água e ficou 14 gramas do sal aqui no fundo do becker, nós estamos falando de uma solução que é chamada de insaturada, porque ela possui uma quantidade de soluto
Perdão, aqui no caso nós estamos falando de uma solução saturada, tá? Mas uma solução insaturada é quando você tem uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Nesse caso aqui nós estamos falando de uma solução que está saturada. E o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto numa dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Essa quantidade máxima é denominada coeficiente de solubilidade. Tá? Então, olha só, a quantidade máxima de cloreto de sódio que se dissolve em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é 36 gramas. Se eu passar de 36 gramas, vai precipitar aqui no fundo. Então, 36 gramas é uma solução saturada já de NaCl. Tá? Então, se eu coloco um pouco mais, você vai ter o formado aqui desses precipitados. Tá? Outro ponto importante, olha que interessante aqui. Agora imagine que você tenha o seguinte, você quer colocar 50 gramas de sal ali em 100 gramas de água. Para que você consiga dissolver esse tanto de sal nessa quantidade de água, você tem que fazer o quê? Você precisa esquentar, tá? Você precisa colocar isso aqui, ó, sobre aquecimento e agitação. Então você aumentou a temperatura aqui do solvente, tá? No caso a água, e agitou. E aí você consegue dissolver os 50 gramas de NaCl sobre aquecimento e agitação, e aí você consegue dissolver totalmente. Então, deixando esse novo sistema agora, que eu dissolvi 50 gramas de sal em 100 gramas de água, até a temperatura de 20 graus, nós teremos uma solução que contém maior quantidade de soluto do que a respectiva solução saturada. Mas essa solução agora é chamada de supersaturada e ela é muito instável. Tá? Então, tá aí as definições de solubilidade que a gente precisa saber nesse primeiro momento. Tá certo, meu filho? Olha só, uma coisa importante agora que você precisa saber é o seguinte: nós representamos geralmente as concentrações das soluções por meio de uma solução, ela pode estar na forma de grama por litro. Tá? Esse grama vezes litro no expoente -1 é a mesma coisa que grama dividido por litro. Ou seja, é uma representação que eu digo a quantidade de massa em gramas do soluto por litro de solução. Então eu posso representar assim, ó, gramas vezes litro elevado a -1, ou eu posso representar grama dividido barra litro. Tá? A mesma coisa com o mol. Não se preocupe com o mol agora. O mol você logo vai saber o que é, não nessa aula, na próxima. Nós vamos trabalhar exatamente com o conceito de molaridade, tá? Então, se eu coloco mol vezes litro elevado a -1, é o número de mols de uma substância por litro de solução, tá? Poderia ser representado também como mol dividido por litro. Percentual, que é a porcentagem do soluto, e isso aqui é fundamental, a gente precisa entender, tá? Eu vou falar mais dele já. Ou ppm também, ó. ppm é outra unidade que nós precisamos estar familiarizados, que é grama de substância por milhão, ou bilhão, quando você tem ppb. Então, ppm é parte por milhão ou parte por bilhão, tá? Então, é grama de substância por milhão ou bilhão de gramas de solução ou mistura total. Ou seja, se eu tenho uma parte por milhão, isso quer dizer que eu tenho 1 grama dessa coisa por 1 milhão de gramas de água, por exemplo. Então, isso é uma parte por milhão. Se fosse por bilhão, seria 1 grama dessa coisa por 1 bilhão de gramas de água, tá? Então, é uma maneira também que a gente usa para representar as unidades. Agora, falando um pouco mais do percentual, presta atenção aqui, percentual é usualmente expressa em percentual peso-peso, tá? Que você pode ter esse percentual peso-peso, que é a massa em gramas de soluto, em 100 gramas de solução, tá? Então, é uma forma da gente representar. Você pode representar por percentual peso-volume, tá? Que é a massa em gramas do soluto em 100 ml de solução. Isso aqui é muito comum, a gente vai usar mais essa unidade aqui, tá certo? E percentual volume-volume, que é o volume em ml por 100 ml de solução. Meu filho, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: percentual significa a massa em gramas, tá? Ou um volume em ml, quando você está relacionando com 100 ml da solução total. Presta atenção, vem comigo. Olha aqui, ó. Imagine que você tenha o soro fisiológico. O percentual dele é 0,9% de NaCl. Sabe o que isso significa, jovem? Você já sabe o que isso significa. Quer dizer que eu tenho 0,9 gramas do sal, do NaCl, em 100 ml
de água, mas aqui não é água, né? É a solução total, porque aqui eu tenho a solução inteira agora, tá? Isso aqui, 0,9 gramas por 100 ml de solução total, é a mesma coisa que 9 gramas por 1000 ml. E 1000 ml você sabe que é conhecido também como 1 litro, tá? E se eu multiplico em cima e embaixo por 10 de novo, ó, eu tenho que a mesma coisa, o 0,9%, é 90 gramas por 10.000 ml ou 10 litros. Então, isso aqui tudo é equivalente à mesmíssima coisa e todos eles significam soro fisiológico a 0,9%, tá? Então, de novo, 0,9%, porcento já quer dizer alguma coisa sobre 100, tá? Então, nesse caso é 0,9 gramas do sal por 100 ml da solução inteira. Agora, olha aqui um probleminha, ó. Foi adicionado 20 gramas de NaCl em 100 ml de água. Qual a porcentagem? Muita atenção. Aqui, nós sabemos que a densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. Então, 1 ml de água pesa 1 grama, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de 20 gramas do NaCl com mais 100 ml de água, que no caso é 100 gramas de água. Então, 20 mais 100 gramas de água, 120 gramas no total. Ora, eu estou perguntando aqui qual é a porcentagem dessa solução. Veja, você tem que tomar cuidado pelo seguinte, você tem 20 gramas do sal em 120 gramas de solução total, tá? E eu quero saber a porcentagem. Porcentagem, você tem que lembrar aqui de novo que é grama por 100 ml, tá certo? Então, se 20 gramas está para 120, quantos gramas estará para 100? Porque essa é a definição de porcentagem, tá? Isso você tem que entender, tá certo? Então, se não entendeu, tente entender de novo, busque outra fonte, leia outra coisa que fala sobre o mesmo assunto e tente entender. Então, 20 gramas está para o total, que é 120 gramas, quando eu somei o sal mais a água, tá? Assim como x grama estará para 100, porque essa é a definição que eu quero achar de porcentagem. Eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada, porque isso aqui é uma regra de 3, tá? Nós vamos falar muito disso aqui você tem que dominar, isso tem que estar na tua veia, no teu sangue, na tua alma, no teu coração. Então, eu faço a multiplicação cruzada, 120 vezes x é 120x, 100 vezes 20, então tá aqui, ó, 100 vezes 20, que vai dar 2.000, tá certo? Então, eu isolo o x desse lado da igualdade e mando o 120 do outro lado dividindo. Se 120 está multiplicando, eu mando para o outro lado dividindo. Matematicamente, a coisa não é bem assim. Matematicamente, significa dividir os dois lados da equação por 120. Quando eu divido aqui por 120 e aqui por 120, esse lado aqui morre, fica só o x, porque eu estou dividindo aqui por 120. O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro, para que esse sinal aqui ele continue valendo, meu filho, tá certo? Isso é igual. Esse igual significa uma coisa muito forte, que significa igual. Então, se eu faço alguma coisa aqui, eu tenho que fazer desse lado também. Bote isso no teu coração, na tua mente, na tua alma, tá? Então, divido os dois lados da equação por 120, e aí nós temos isso aqui, ó. 20 vezes 100 dá 2.000. Dividir por 120 desse lado, isso aqui morreu, tá? Fica 1. 1 vezes x é x mesmo. E aqui fica 2.000 dividido por 120. Fazendo essa continha na tua calculadora, você vai chegar em 16,6%. Então, é isso que significa, tá? Isso que eu estava achando aqui quando eu perguntei da porcentagem, tá? Porcentagem, de novo, você tem que lembrar que é grama por 100 ml, ou grama por 100 grama, ou, sei lá, um volume tanto ml por 100 ml, então é alguma coisa por cento, tá? Por 100. Muito bem, jovem. Aí, olha só, meu jovem. Quanto de água tem em 500 ml de álcool 70%? Veja, aqui nós vamos fazer o seguinte. Você tem um álcool que é 70%, isso quer dizer que eu tenho 70 ml de álcool mais 30 ml de água. Suponha que esse álcool aqui seja puro, 100% puro, tá? Ou seja, se ele está 70%, isso quer dizer que eu tenho 70 ml de álcool por 100 ml de solução total, tá? Juntando o álcool com a água. Isso, se eu faço essa continha aqui, ó, 70 dividido por 100, eu chego aqui, ó, em 0,7.
Tá? E se eu quero saber quantos por cento dá, eu multiplico por 100 e eu chego aqui em 70%. Tá certo? Então, é isso. Então, se eu tenho 70 sobre 100, que é a definição exatamente de 70%, tá? É 70 sobre 100, 70%. Eu quero saber quanto de água eu tenho em 500 ml de álcool. Então, eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Mas vamos aqui primeiro, ó. Então, 70% de 500, se eu faço isso aqui, ó, 70 vezes 500 dividido por 100, isso aqui vai me dar 35, né? 35 mais 1, mais 2, mais 3 zeros. Então, dá 35 mil, né? 35 mil dividido por 100, isso me sobra 350. 350 ml de álcool puro. Já eu não quero saber quanto de álcool. A pergunta é quanto de água. Mas para isso, né, só para a gente treinar. Então, se é 70% de álcool, é 30% de água. Então, seria 30 dividido por 100 vezes 500, que dá 150 ml de água. Se eu pego 350 mais 150, eu chego no 500 de novo, tá? Então, isso aqui para a gente entender melhor o que é a questão do percentual. É claro que tem algumas considerações aqui que a gente precisa fazer. Quando você mistura água com álcool, imagine que você pegue 150 ml de álcool, de água e 350 ml de álcool puro. Se você mistura os dois, eles gostam tanto um do outro e eles se dissolvem e eles diminuem um pouquinho o volume, tá? Então depois a gente vai considerar que quando você tem que fazer uma mistura dessa, você tem que colocar uma quantidade fixa depois de água, tá? Que é a quantidade suficiente para. Muito bem. Então tá aí, beleza? Essa parte. Agora, outra coisa que você precisa saber, jovem, é o seguinte. Nós temos múltiplos aqui, tá? Das unidades de massa, por exemplo, tá? De comprimento, de volume. Olha só, presta atenção aqui, ó. Você tem 1 quilograma, tá? 1 quilograma vamos começar aqui pela grama, na verdade, que é o padrão, tá? 1 grama, tá? É representado aqui pela letra G. Se eu multiplico a grama por 1000, se eu tenho 1000 gramas, eu tenho 1 quilograma, tá? O quilo aqui, ele é um prefixo que indica que essa grama aqui, ela é multiplicada por 1000, tá? Assim como 1 metro, e você tem a relação de quilômetro e metro, tá? 1 metro, tá certo? Se você, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, assim como 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas, tá? 1 litro, e aí você tem o quilolitro também, quilolitro a gente pouco ouve falar. Agora, se você pega essa grama aqui e divide ela em 10 partes iguais, você tem o que é chamado de decigrama. A mesma coisa vale para o metro, você tem um decímetro. E a mesma coisa para o litro, que é o decilitro. Decilitro nós vamos usar bastante, tá? Se você pega esse 1 grama e divide ele em 100 partes iguais e pega uma partezinha dessa, você tem um centigrama. Se você pega 1 metro e divide por 100 partes iguais e pega uma parte dessa, você tem um centímetro. E o litro, você tem um centilitro. Se você pega 1 grama e divide ele em 1000 partes iguais, você vai ter um miligrama. Se você pega 1 metro e divide ele em 1000 partes iguais, você vai ter um milímetro, que é a milésima parte de 1 metro. E se você pega 1 litro e divide em 1000 partes iguais, você vai ter um mililitro, tá? Se você divide esse 1 grama em 1 milhão de partes iguais, você vai ter um micrograma, que é representado por essa letra grega aqui, que é o mi. Se você pega 1 metro e divide ele em 1 milhão de partes iguais e pega uma partezinha dessa, você vai ter um micrômetro, que aqui é onde está as bactérias, né? As bactérias, as células do nosso corpo, estão aqui nessa faixa de micrômetro. E se você pega 1 litro e divide por 1 milhão de partes iguais e pega 1/milionésima dessa parte, você vai ter um microlitro. Então, o mesmo vale para o nanolitro. Nanolitro é quando você pega e divide por... cadê? Aqui, ó. Você tem 1 bilhão, tá? 1 bilhão. Então, 1 nanograma é 1 bilionésimo de 1 grama, assim como 1 nanômetro é 1 bilionésimo de 1 metro, e assim como 1 nanolitro é 1 bilionésimo do litro. E assim vai, você vai ter outras unidades, mas até aqui tá bom, tá? Pra gente entender esse processo. Agora, vamos que vamos. O seguinte, concentração de uma solução. Então,
Então você tem algumas concentrações comuns, tá? E que nós precisamos entender. Tá? Geralmente, a gente representa a concentração aqui por gramas por litro, mas pode mudar. Depende do exercício, você pode ter que converter uma coisa na outra. Tá? E quando a gente fala de concentração, a gente está falando de massa de soluto por volume de solução. Isso aqui é muito útil, grama por litro, quando a gente está usando a fórmula da molaridade. Não se preocupe com ela ainda, tá? Depois você se preocupa. Mas isso aqui pode mudar dependendo do que você está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, olha. Então, um frasco de um produto informa o seguinte, que essa concentração é 50 miligramas por ml. Responda, quantos miligramas há em 1 ml? Ora, aqui, se está dizendo que é 50 miligramas para cada ml, meu filho, então você já sabe que é 50 miligramas por ml. Então, essa é a resposta, né, que já está óbvia, está na cara, está na concentração já. Ele tem 50 miligramas por ml. Mas, para a gente se familiarizar mais com essa coisa, você tem que entender o seguinte, de novo. E quando eu quero converter, por exemplo, eu quero converter de quilos para grama, o que eu faço? Se eu quero converter de gramas para quilo, o que eu faço? E se eu tenho miligramas e quero converter para gramas, o que eu faço? Você precisa fazer isso eventualmente, tá? A gente vai precisar lidar com essas coisas e é importante que você se familiarize com isso. Bom, veja, olha para cá, olha para mim, veja bem. Se você tem 1 quilo de alguma coisa e você quer converter em gramas, você me diga aí, quanto vale 1 quilo de alguma coisa? Isso mesmo, 1000 gramas, você disse certo. Então, se você disse 1000 gramas, você está correto. Agora, por que é 1000 gramas? Porque, veja, aqui eu tenho 1 quilo, aqui eu tenho 1 quilograma, aqui eu tenho 1 hectagrama, aqui eu tenho 1 decagrama, tá? E aqui eu tenho 1 grama. Depois eu tenho 1 decigrama, 1 centigrama e 1 miligrama, tá? Esses aqui, ó, do meio, a gente não precisa se preocupar tanto, tá? A gente se preocupa com o quilograma, com o grama e com o miligrama. Mas olha só, eu quero converter 1 quilo em grama. O que eu faço? Eu vou multiplicando por 10 a cada vez que eu der um passo para a direita. 1 quilograma é a mesma coisa que 10 hectogramas. 1 quilograma é a mesma coisa que 1 vezes 10 vezes 10, que 100 decagramas. E 1 quilograma é a mesma coisa que 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 gramas, que é a mesma coisa que 1000. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 1 quilograma, por isso que é igual a 1000 gramas. Tá? E 1 grama, quanto que é em miligrama? A mesma coisa, eu pego 1 grama e cada passo que eu der para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 grama é a mesma coisa que 10 decigramas. 1 grama é a mesma coisa que 10 vezes 10, que dá aqui 100 centigramas. Faz todo sentido, centigrama, tá? E 1 grama é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000 miligramas. Exatamente, 1 miligrama é a milésima parte de 1 grama. Então, está correto isso aqui. Então, se eu vou para a direita, eu vou multiplicar por 10. Agora, veja bem, se você tem 1000 gramas e você quer converter em quilos, como que eu faço? Aí, eu indo para a esquerda, eu tenho que dividir por 10. E se eu tenho 1000 miligramas, 1000 gramas, e eu quero chegar em quilograma, eu vou dividir por 10 uma vez e mais uma vez. Então, 1000 dividido por 10 dá 100. Dividido por 10 de novo dá 10. Dividido por 10 de novo dá 1. Então, 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Então, é esse passo que você faz quando você quer transformar de grama para quilograma, tá? Ou de miligrama para grama, e assim você vai fazendo, tá certo? A gente vai treinar bastante isso aqui, tá? Não se preocupe. Muito bem. A mesma coisa vale para litro, ó. Vamos pegar do litro aqui. Imagina que eu quero converter litros em ml. Então, eu tenho 1 ml. Eu tenho 1 litro e eu quero converter para ml. Ora, se eu tenho 1 litro e quero converter para ml, eu vou dar um passo para cá, outro para cá, outro para cá, 3 vezes, 3 passos, e eu multiplico por 10 em cada passo desse. Então, 1 litro é 1 vezes 10 é 10, vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. 1 litro é igual a 1000 ml, tá? E 1000 ml, quantos litros vale? 1000 ml tem que valer 1 litro, não é verdade? Sim. Agora, 1000 ml, convertendo em litro, eu vou fazer o quê? 1000 dividido por 10 é 100.
dividido por 10 é 10, dividido por 10 é 1. Então, 1000 ml é igual a 1 litro. Então, se eu quero vir daqui para cá, eu vou multiplicar por 10. Se eu quero vir de lá para lá, eu vou dividir por 10 a cada passo que eu der. Tá certo? Então, isso é importantíssimo, tá? Para você se lembrar. Você pode fazer direto? Pode. Quando você se familiarizar com isso, você já vai saber que se você quiser transformar grama para miligrama ou litro para mililitro, você é só pegar e multiplicar por 1000 direto, tá? Agora, se eu tenho miligrama e quero transformar em grama, se eu tenho ml e quero transformar em litro, você já sabe que você vai ter que dividir por 1000, tá? Ou aqui de uma vez. Muito bem. Outra coisa importante aqui é o seguinte. Vem comigo, presta atenção aqui. Regra de 3. Isso aqui você tem que lembrar sempre, tá? É uma razão e proporção. Isso aqui é muito útil na tua vida. Se tem uma coisa que você precisa saber fazer de uma maneira automática nesse curso, é regra de 3. Veja, imagina que você está no mercado e você vê lá uma Coca-Cola de 500 ml e ela custa R$2, faz tempo que não custa esse preço. E eu quero saber quanto que custa 1 litro. E aí tem uma de 1 litro lá que está um preço diferente e eu quero saber se compensa, qual compensa mais. Bom, se 500 ml vale R$2, linearmente 1 litro teria que valer o quê? R$4. É ou não é verdade? Se eu respeito essa proporção aqui. Mas a regra de 3 nós temos que aprender a fazer nas continhas porque nem sempre ela vai estar óbvia desse jeito aqui. Bom, se 500 está para R$2, 1 litro estará para X reais. Perceba que aqui eu tenho ml e aqui eu tenho litro. Eu não posso fazer essa regra de 3, senão ela vai estar errada. Por que vai estar errada? Porque aqui eu tenho ml e aqui eu tenho litro. Se eu comparo uma coisa com a outra, você vai errar na tua conta e vai errar feio. Então, é isso, meu filho, que você tem que entender. Essa malandragem da vida, que é transformar ou ml para litro ou litro para ml. Aqui está mais fácil eu transformar o litro para ml, não é verdade? Porque 1 litro, conforme eu aprendi, é ou não é? Vamos mudar aqui, ó. 1 litro, se eu quero transformar para ml, é só eu pegar e multiplicar por 1000. Então, é 1000 ml. Bom, então, veja bem. Olha aqui, de novo. 500 ml está para R$2, assim como 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Então, agora sim, as unidades estão iguais, ml e ml. E aqui é R$2, o que eu vou achar que vai ser em reais também, tá? E aí eu multiplico cruzado. Multiplicar cruzado quer dizer que eu vou multiplicar o 2 vezes o 1000, tá aqui, ó, 1000 vezes os 2, ou 2 vezes 1000, que a ordem dos fatores não altera o produto, e 500 vezes x, 500 vezes x. O que eu faço? Eu quero isolar esse x desse lado. Isolar esse x quer dizer o quê? Dividir os dois lados da equação por 500, ou o 500 está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado dividindo. Então, é 1000 vezes 2 dividido por 500. 500 está multiplicando, desce dividindo. 1000 vezes 2 dá 2000. 2000 dividido por 500 dá 4. Então, eu sei que se essa proporção for respeitada, 1 litro da Coca-Cola vai ter que valer R$4, tá? Então, regra de 3, você tem que aprender isso pelo amor de qualquer coisa, tá? Aprenda. Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui. O seguinte. 50 miligramas por ml. Quantos gramas por ml eu vou ter? Bom, é só fazer a continha aqui, ó. Se eu tenho 50 miligramas, então eu tenho 1 grama, eu tenho o decigrama, o centigrama e o miligrama. Eu quero transformar 50 para gramas, 50 miligramas que está aqui para gramas. Se eu quero fazer isso, eu tenho que ir para a esquerda. Se eu vou para a esquerda, a cada passo para a esquerda que eu der, eu vou dividir por 10. Então, 50 dividido por 10 dá 5 centigramas. 5 dividido por 10 dá 0,5 decigrama. E 0,5 dividido por 10, mais uma vez, dá 0,05 gramas. 50 miligramas é igual a 0,05 gramas. Logo, tá? 50 miligramas por ml é a mesma coisa que 0,05 gramas por ml. Tá? E se fosse gramas por litro que eu quero converter? Esses 50 miligramas por ml, eu quero gramas por litro e não gramas por ml. Ora, você vai pegar o litro, desculpa, o ml, que é o que você tem, tá? E convertê-lo em litro, tá certo? Não é 0,05 gramas por ml, só que eu quero agora em litro. Se eu tenho 1 ml e quero converter em litro, eu pego e vou, a cada passo que eu der para a esquerda,
eu vou dividir por 10, tá certo? 1 ml dividido por 10 dá 0,1 centilitro. 0,1 dividido por 10 dá 0,01 decilitro. E 0,01 decilitro dividido por 10 é igual a 0,001 litro, tá? Ora, você pode fazer isso, meu jovem, na calculadorazinha. Vamos fazer aqui, ó, para você não se perder, tá? Isso aqui não pode ser motivo de atrapalho. Veja, deixa eu dar limpar essa seção aqui. Tá. Veja, então eu tenho lá 1 ml e eu quero chegar em litro. Ora, eu posso fazer direto, né? Divido por 1000, ó. E aí eu chego em 0,001, tá? Então é isso. Ou eu vou fazendo, né? Se você não está familiarizado, eu divido por 10 uma vez, chego nisso. Aí eu pego esse valor aqui, né? Tá? E divido por 10 mais uma vez, tá? Chego em 0,01. E pego de novo esse valor aqui e divido por 10 mais uma vez, 0,01. Então são 3 passos que eu dei andando para a esquerda, por isso eu cheguei nesse valor aqui. 1 ml é igual a 0,01 litro. Bom, espero que esteja claro isso, tá? Muito bem. Agora, o seguinte, onde nós estávamos? Aqui. Bem, e aí, veja, 50, então, miligramas por ml, tá? É a mesmíssima coisa que 50 miligramas, eu já sei que é 0,05 grama, e ele está em 0,01 litro. Só que eu não quero saber que é 0,05 gramas por 0,01 litro. Isso aqui é feio, não é verdade? Então, eu quero mostrar quantos gramas por litro e não por 0,01 litro. Então, eu faço uma regra de 3. Se 0,05 gramas está para 1 ml, que é a mesma coisa que 0,01 litro, porque eu já aprendi isso aqui, quantos gramas estará para 1 litro? Mais uma regra de 3. Então, 0,001 vezes o x, tá aqui, ó, 0,001 vezes o x, que é igual a 0,05 vezes 1, tá? Eu quero isolar esse x, então isso aqui está multiplicando, desce dividindo, e aí vai ficar isso aqui, ó, 0,05 vezes 1 dividido por 0,001. E isso vai me dar exatamente 50 gramas por litro. Se você fizer essa continha aqui, você vai chegar no valor de 50, tá? Faz isso multiplicado por isso, dá isso mesmo, dividido por 0,01. Esse número é menor do que esse, por isso que deu um número maior, tá? Então dá 50 gramas por litro. É isso que vale, tá? A mesma coisa, de 50 miligramas por ml, nós temos que é o mesmo valor de 50 gramas por litro. E essa relação, ela é verdadeira. Se eu tenho uma unidade que é 50 miligramas por ml, porque aqui eu tenho o miligrama e aqui eu tenho o ml, nós temos uma equivalência, tá? Eles são numericamente a mesma coisa, os 50 gramas por litro, tá certo? Então, esse é um ponto que nós devemos entender. Muito bem, olha só um exemplinho aqui bonitinho para a gente entender. Veja, olha só. Numa lata de Coca-Cola zero aqui, nós temos 49 miligramas de sódio, tá? Por porção. Quanto que é a porção? 2 copos. Mas quanto que é 2 copos? 350 ml. Bom, eu quero saber a concentração desse sódio em gramas por litro. O que eu faço? 49 miligramas dividido por 350 ml. Miligrama por ml vai me dar já 0,14 gramas por litro, tá certo? Então, já dá corretamente. Mas se você não entendeu como é que faz isso, ó, de novo, ó, eu posso fazer 49 miligramas, eu posso transformar em gramas. 350 ml eu posso transformar em litros se eu quiser. E aí a relação ela tem que se manter, lembra disso? Então, se eu tenho 0,049 gramas, está para 0,35 litros, quantos gramas estará para 1 litro? Bom, aí eu multiplico cruzado, né? 0,35 o litro vezes a grama. Eu deixei a unidade aqui para você ver que nós vamos chegar num valor que faz sentido, tá? E 0,049 gramas vezes o litro. Eu isolo o grama aqui desse lado, tá? E mando o 0,35 para o outro lado dividindo. E aí eu corto litro com litro e aqui eu vou chegar em 0,14 gramas por litro,
tá? Muito bem, jovem. Espero que tenha ficado claro isso, tá? E aí a parte por milhão, que é o ppm, tá certo? Então, tá aí, ó. O que é a parte por milhão? É a relação de partes em 1 milhão de partes. Ora, não entendi, professor. Então, vem comigo, ó. 250 ml de solução contendo 0,01 ml de álcool, a sua concentração em ppm seria, tá? Então, 1 ppm é igual a uma parte em 1 milhão de partes. E 0,01 ml de álcool é igual a 250 ml de solução. Tá certo? Então é isso que eu tenho, é isso que ele me diz. Que em 250 ml de solução eu tenho 0,01 ml de álcool. Então é uma regra de 3 aqui que eu estou fazendo. Quantos ml de álcool estará em 1 milhão? O que é 1 milhão? 1 milhão é 10 elevado a 6. Ai, 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 o que é isso que eu não sei, hein? 10 elevado a 6 é o 1 seguido de 6 zeros. E se você colocar no papel o 1 seguido de 6 zeros, vezes 1, que é 1 mesmo, né? Vezes 1 aqui, que é 10 elevado a 6 mesmo. 10 elevado a 6, que é 1 seguido de 6 zeros, tá? Você tem 1 milhão de ml. Então, eu faço para achar o x que eu tenho em 1 milhão de ml. Aí eu vou chegar em 40 ml de álcool por 1 milhão de solução, que significa 40 ppm. É uma regra de 3, isso aqui, tá certo? Muito bem, meu querido. Agora eu vou passar a resolver com você alguns exercíciozinhos aqui que são lindos para a gente entender mais, meter a mão na massa desse processo que a gente viu até agora, tá? De concentrações. Então, vamos comigo, confia em mim, segura na mão de Deus e vai. Ó, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Testando aqui. Parece que tá tudo certo. Amarelinho. Beleza. A 4 gramas de soluto em 20 ml de solução. Qual a porcentagem? Ora. Se eu tenho 4 gramas, tá? 4 gramas, ele está me dizendo que eu tenho em 20 ml. E eu quero saber a porcentagem. Porcentagem, você já está careca de saber que é o quanto de gramas em 100 ml, tá? Então, isso aqui, ó, é a porcentagem. É isso que me interessa, tá certo? Então, eu quero saber x gramas em 100 ml, tá? Aqui eu tenho uma regra de 3, é ou não é verdade? Continuando a continha aqui, ó, eu vou ter o seguinte, 20 vezes o x, que vai ser igual a 4 vezes o 100. Vamos colocar direto, 400, e aqui eu vou isolar o x, é igual, aqui está multiplicando, ele desce dividindo, é ou não é verdade? 400 dividido por 20, certo? E aqui nós vamos chegar, deixa eu só trazer mais para cá, nós vamos chegar em 400 dividido por 20, meu filho, é a mesma coisa que 40 dividido por 2, que é igual a 20%, tá certo? Então, é isso, essa é a resposta. 20% é a solução que eu tenho, beleza? Bom, espero que você tenha entendido, tá certo? Vamos, que só estamos começando a brincadeira, tá? Olha só. Aqui é o seguinte, ó. Se 4 gramas de uma substância produzem 10 ml de uma solução, quantos ml pode ser produzido por 16 gramas? E qual a porcentagem? Ora, isso aqui você tem que entender o seguinte. Se eu tenho 4 gramas, ela está para 10 ml, tá? 10 ml. 16 gramas estará para quantos ml aqui? Tá certo? Então, é isso que eu quero. E depois eu respondo quanto que é a porcentagem, tá? Bom, aqui você já sabe que você tem que multiplicar cruzado. Aqui vai ficar 4 vezes x, 4x. 16 vezes o 10 é igual a 160, é ou não é verdade? Agora, o 4 está multiplicando o x e eu quero isolar esse x desse lado. Então, eu pego 160 dividido pelo 4. Logo, o meu x ele vai ser igual a 40 ml, tá certo? Bom, 40 ml é a minha, é o quanto que eu consigo, né,
produzir por 16 gramas. Então eu respondi a primeira parte. Só que eu quero saber agora quanto que é a porcentagem. Ora, para porcentagem, tá? Vamos colocar aqui, ó. Achando então a porcentagem. Se eu sei, eu tenho que saber, né, que porcentagem é o quanto de gramas, uma quantidade de gramas em 100 ml, tá certo? Bom, nesse caso, eu sei que 4 estará para 10, quantos gramas estará para 100, tá certo? Vou resolver essa regra de 3 aqui, ó, vai ficar 10x igual a 400, continuando aqui, ó, eu sei que o x vai ser igual a... Deixa eu pegar aqui, abrir um espacitos. X vai ser igual a 400 dividido por 10, tá certo? E isso aqui é a mesma coisa que 40, né? Se eu tiver correto. Então, 40%. Ora, 40%, professor? 40%, tá? Tem outro jeito de fazer isso aqui? Tem também, ó. Aqui, eu não sei que 16 gramas estará para 40 ml. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, de outra forma. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Em outra cor, para você não se confundir. Olha que bonitinho. Essa proporção ela está sendo respeitada. Isso quer dizer que com 4 gramas eu tenho 10 ml, com 16 gramas eu tenho 40 ml, e as duas coisas têm que dar 40%. Quer ver como eu estou certo? Olha só. Se 16 está para 40, 16 gramas estará para 40 ml, quantos gramas estará para 100 ml? Tá? Porque essa é a definição de porcentagem, não é verdade? O quanto de grama eu tenho em 100 ml. Vou fazer aqui, ó, e aí vai dar 40 vezes o x igual a 16 vezes 100. Então, 16 vezes 100 dá 1.600. E o x vai ser igual a 1.600 dividido por 40. E meu x é igual a 40. 40 é o quê? Por cento, tá? Então, quanto grama eu tenho em 100 ml? 40 gramas. 40 gramas por 100 ml é a mesma coisa que 40%. Tá claro? Espero que sim. Vamos. Olha só. Deixa eu trazer mais para cá. Mais um pouquinho. Beleza. Veja, um paciente teve a dosagem de 250 mg por decilitro de glicose no sangue. Quanto fica em grama por litro? Ora, isso aqui é muito fácil, né? Então, ele disse para mim que é 250 miligramas por decilitro de sangue. Eu quero saber quantos gramas por litro, tá? Ora, você lembra, né, ou deve lembrar, que você tem grama, decigrama, centigrama e miligrama. Se eu tenho um negócio aqui em 250 miligramas e eu quero chegar até grama, eu vou dividir por 10 uma vez, dividir por 10 mais uma vez, dividir por 10 mais uma vez. 250 dividido por 10 dá 25. 25 dividido por 10 dá 2,5. 2,5 dividido por 10 dá 0,25. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho 0,25 gramas por decilitro. Mas você tem que lembrar também, jovem, que quando a gente está falando de litros, tá? Você tem aqui, ó, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ora, se eu tenho decilitro, é só eu dividir por 10 uma vez, eu já chego em litro. É ou não é verdade? Então, se 0,25 gramas está para 1 decilitro, quanto que ficaria em grama por litro? Não muda, né? Então, aí eu posso fazer uma outra regra de 3. 0,25 gramas está para 1 decilitro. Tá? 1 decilitro é a mesma coisa que 0,1 litro. Então, 0,1 litro. Quantos gramas, tá, estará para 1 litro? Porque é isso que eu quero. Eu quero 1 grama por litro. Não grama por 0,1 litro.
De onde veio esse 0,1, professor? Veio daqui, ó. Se eu tenho 1 decilitro, eu vou dividir por 10 e chegar em 0,1 litro, tá? Continuando aqui a continha, vou multiplicar cruzado, regra de 3, tá? 0,1x é igual a 0,25, tá? O x vai ser igual a 0,25 dividido por 0,1, 2,5. Tá. Limpando aqui, ó, essa bagunça toda, a resposta seria 2,5 gramas por litro, tá? Olha aqui, número 4. Considere uma solução de soro 0,9% de NaCl. Escreva em termos de miligrama por decilitro e gramas por litro, tá? Bom, você tem que lembrar, jovem, que 0,9% é a mesma coisa que 0,9 gramas em 100 ml, tá? Da solução, ou 100 gramas de água. Se for diluído em água, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Bom, aí, o que eu vou fazer? Outra regra de 3. A regra de 3 é nossa companheira inseparável nessas horas. Então, 0,9 gramas está para 100 ml, porque essa é a definição de porcentagem. X grama estará para 1000 ml, tá certo? Olha só, eu vou fazer então a multiplicação cruzada, que a gente já está cansado já de saber como faz. 100x 1000 vezes 0,9, isso aqui é exatamente igual a 900, tá? Continuando aqui, ó, x, vou isolar o x, né? E vou mandar o 100 do outro lado, dividindo, porque ele estava multiplicando. E o meu x é igual a 9. 9 o que, hein, meu povo? Aqui eu quero saber, né? Quantos gramas em 1000 ml? 1000 ml porque é 1 litro, né? Então, isso aqui seria 9 gramas por litro, tá certo? 9 gramas. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho, mas tudo bem. 0,9 gramas. Quanto que dá em miligrama isso aqui, hein? Eu tenho 0,9 grama. Se eu fizer olhar de novo ali atrás aquela tabelinha de comparação, até eu chegar em miligrama, é só eu pegar isso aqui e multiplicar por 1000. É ou não é verdade? 0,9 por 1000, se você botar na tua calculadorinha, você vai chegar em 900 miligramas, tá? Então, é 900 miligramas por decilitro, tá? Então, 900 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 0,9, tá? Vamos colocar logo em 900 miligramas para cada, o quê? Decilitro, tá certo? Só que decilitro é a mesma coisa que 100 ml, tá? Ou 0,1 litro, tá ok? Então, é isso que eu tenho, ó. Nesse caso aqui, eu vou ter já, essa é a minha resposta em miligrama por decilitro. Seria 900 miligramas por decilitro, tá? Ou 100 ml, que é a mesma coisa que 1 decilitro. Então, meu filho, é o seguinte, essa foi a primeira parte, tá, da nossa aula. Depois nós vamos fazer bastante mais exercícios, tá? Então, esse foi só um aquecimento, foi só para a gente colocar o pé na água e entender um pouco mais aí sobre a questão das diluições e etc, tá? Então, espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, dê uma revisada em regra de 3. Isso aqui você vai usar bastante. Então, tá aí. Depois a gente continua. Falou? Beijos e até.